Tudo bem, alunos? E aí, como é que vocês estão? Mais uma vez, estamos aqui. Eu sou o professor Pedro Augusto e essa é a frente 2 de preparação para a UBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E aí, como é que vocês estão, seus antifrio? Ó, tô de blusa hoje, tá frio. Vocês que não gostam do verão aí, ó. Olha só como é que a gente faz agora. A aula de hoje, ela é a parte 2 do nosso conteúdo Sistema Solar. Lembrando sempre que tem um PDF para vocês darem uma acompanhada. Ele traz o conteúdo de uma maneira mais completa e é muito importante dar uma lida. Tudo bem? A gente vai ver hoje cinturão de asteroide, a classificação dele, estrela e constelação. Trouxe também, não estava no programado, mas devido à dúvida aí de alguns, a definição entre asteroide, meteoro e meteorito. E para fechar a aula, a gente vai realizar aquele exercício juntos, bem bacana. Mas vamos lá. Antes de começar a aula de fato, queria trocar uns 5 minutinhos aqui de conversa com vocês. Queria parabenizar todo mundo que teve garra, força e determinação de chegar até aqui. A gente está passando, todo mundo, né? Um momento muito complicado, onde as dificuldades para estudo ampliam-se. Não é todo mundo que aí vai estar com o tempo livre para fazer isso, que vai estar com um espaço adequado, até mesmo que vai estar com um acesso à internet muitas vezes. Todavia, é visível ver o esforço de vocês, a gente consegue notar. É bacana ver as listas, sabe? A gente recebeu na semana passada a avaliação de vocês. Eu fiquei, nossa, sem palavras, gente. Eu fiquei muito feliz com os elogios aí, com as dicas que vocês deram para a aula poder progredir de uma maneira melhor. E sempre lembrando, tanto eu quanto o professor Zé, o pessoal da coordenação, a gente está aqui, a gente estrutura o curso para vocês. E dá muita vontade, é muito prazeroso, muita satisfação, ainda mais aqui na UBA, que é um curso optativo dentro de um curso que vocês também não é o regular já. E é muito gratificante auxiliar vocês nesses desafios que vocês colocam para vocês mesmos. É fenomenal. Faz muito bem. Não sei para vocês se as aulas estão ajudando o tanto quanto estão me ajudando a passar por esse período. Toda vez que eu venho aqui gravar uma aula é uma felicidade. Mesmo a gente à distância, eu me sinto próximo de vocês. Eu sinto que a gente construiu já uma relação de carinho. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Lá no dia da prova, podem apostar. Vocês vão estar lá nervoso fazendo a prova. Eu vou estar mais nervoso ainda em casa, esperando vocês saírem, mandar aquela resposta de: ah, professor, foi bem. Lembrei daquilo lá que você falou na aula tal. E vai dar tudo certo, gente. Confiança aí. O nosso curso está pegado, eu sei, está cansativo. Mas, uma boa notícia, nós já passamos da metade. A pior parte já foi as partes de conceitos mais rígidos, mais duros, de abstração e de capacidade de abstrair, compreender. Já foi. Daqui para frente vai uma fase mais tranquila, não que se deva relaxar. Agora pegar aqueles pontinhos ali que você acha que ficou uma ponta solta, retomar o conteúdo, vir tirar dúvida, dar aquela forçadinha nas listas, se ficou alguma coisinha para trás. É o momento, gente. Foco que o objetivo está logo ali, a gente vai conseguir. Chega de conversa, vamos começar a nossa aula. Tá muito coach, né? Primeira coisa, localização. Já que a gente vai falar dos asteroides, a gente tem que saber aonde que eles se localizam. Eles vão se distribuir basicamente em duas áreas aqui no nosso sistema solar. O chamado cinturão de asteroides e alguns que vão ficar um pouquinho mais afastados. O cinturão de asteroides ele vai ficar logo após Marte. Marte tem uma função de escudo natural para o nosso planeta.
muitos dos asteroides que iriam vir aqui para a gente, Marte acaba fazendo esse processo de segurar eles. A órbita, a gravidade ali de Marte acaba puxando esses asteroides e eles não vêm colidir com a Terra, né? Que é sempre o grande assunto quando a gente fala de asteroide. Eu trouxe aqui as duas imagens. A primeira traz inclusive uma escala de distância em minutos-luz, que, né, um minuto-luz já é muito chão. Chão não, porque a gente está no vácuo. Aqui, ó, é onde se localiza o principal. E depois a gente vai ter os asteroides troianos, que vão ficar ali próximos de Júpiter. Ou seja, todos os nossos asteroides aqui do nosso sistema, a grande maioria deles, vão se compreender nesta área, nessa transição dos planetas rochosos, planetas terrosos e os planetas gasosos. E quem fica nessa fronteira? Marte e Júpiter. Tudo bem? Vamos prosseguir. O cinturão de asteroides também pode ser chamado de cintura interna de asteroides. Interna por quê? Porque ele fica dentro do nosso sistema. É uma região muito rica em corpos celestes irregulares. Lembra? Os planetas eles têm formato. Eles se localizam basicamente entre Marte e Júpiter e é composto por uma quantidade, uma variedade gigantesca de corpos celestes. Vamos conceituar. O que é um asteroide? É um corpo rochoso de estrutura metálica que orbita em torno do Sol. Ele tem uma massa muito pequena em comparação com planetas. Não necessariamente a gente vai achar um deles pequeno, eles podem fazer um estrago bem grande aqui. Eles têm um diâmetro variável, podendo ir de quilômetros, centenas de quilômetros, até alguns poucos metros. Não costumam ter forma definida, eles podem se apresentar das formas mais variadas. Eu trouxe bastante imagem aqui para vocês verem. Tem desde aqui, ó, dos mais circulares, um pouquinho, até esse daqui que foi um que quando foi divulgado o pessoal ficou falando que parecia 1 milhão de coisas. Então eles vão se apresentar de diversas maneiras, de várias formas. E a sua formação, existem mais de uma teoria, mas a teoria mais aceita é que eles se formaram junto com o sistema solar. A mesma matéria que vai originar o nosso sistema solar também vai dar origem para esses asteroides. Mais para frente a gente vai ver a composição deles. E a classificação? Eles têm diversos tipos, mas a gente vai focar aqui em 3. O primeiro deles é o asteroide de tipo C. Ele corresponde à grande maioria dos asteroides. Ele tem cor escura e devido a essa cor escura, dá uma baixa reflexividade, reflete pouco a luz do Sol. Por conta disso, eles vão demorar um pouquinho para a gente observar. A gente vai ter um grande conhecimento de número deles, justamente devido à sua quantidade. Tudo bem? Mas não que a sua observação seja fácil. O segundo é mais fácil. São os do tipo S. É mais fácil porque eles são mais claros. Eles refletem melhor a luz do Sol. Vão apresentar uma maior luminosidade. Isso porque eles são compostos, em grande parte, a sua maioria do seu corpo é composto de sílica. Isso vai trazer os asteroides mais brilhantes, o que a gente identifica mais fácil, porque ele reflete bem a luz do Sol. E o terceiro tipo, que são os de tipo M. Eles refletem legal a luz do Sol, bastante também, mas não é questão de brilho, é reflexão. Eles refletem porque eles são compostos por níquel e ferro. O que mais que é composto de níquel e ferro? O núcleo terrestre. A gente chama uma camada do nosso núcleo de NIF. É uma transição ali entre o núcleo e a crosta terrestre. Eles são moderadamente brilhantes. Fica ali no meio termo entre os de tipo C e os de tipo S. Fechou? Guardou esses 3 tipinhos. Trouxe aí curiosidades. Curiosidades, mas que é bom saber, é importante. Todos os dias a Terra é atingida por asteroides, mas não necessariamente isso significa um grande problema.
Muitas vezes eles adentram a nossa atmosfera, isso já coloca como contato terrestre. Todavia, esse atrito com a nossa atmosfera é o suficiente para que eles se desintegrem e não ocorra aquela colisão, que é o que dá probleminha. Em 1909, um asteroide do tamanho equivalente a um campo de futebol grande, ele vai adentrar na nossa atmosfera e vai explodir. Ah, mas ele não chegou a tocar o solo, isso gera problema? Gera. Ele chegou a devastar alguns quilômetros. Só que essa região onde houve essa devastação, por sorte, foi a região da Sibéria, onde ali na Rússia, Sibéria, Rússia, norte da Rússia, não é povoado por questões, né, de clima. Então, acabou não trazendo grandes problemas aqui pra gente, mas foi uma das maiores que a gente teve assim na nossa história recente. Lembra? O asteroide mudou toda a dinâmica climática que acabou com os dinossauros. Eles podem também se transformar em satélites naturais ou em luas. Lembra que eu falei? Onde que eles se localizam? Entre Marte e Júpiter. Então é comum isso acontecer entre esses dois planetas. É o caso aí de Phobos. Phobos era um asteroide que se tornou parte ali, um satélite natural de Marte. A gravidade trouxe esse asteroide para a órbita. Tudo bem? Os asteroides também têm alguns que são tão grandes que eles mesmos podem possuir luas. Eles têm massa e gravidade e conseguem então atrair corpos para ficar orbitando em torno deles. Tudo bem? Vamos para a segunda parte aqui. São estrelas e constelações. Essa parte a gente tem novamente aí uma parte um pouquinho mais de decorar. Não decorar, que a gente consegue fazer paralelos e traçar essas correspondências com o nosso dia a dia. Vamos lá. A UI, ela vai dividir o céu em 88 grandes áreas. Cada uma dessas áreas é chamada de constelação. Ou seja, então uma constelação ela não corresponde a um conjunto de estrelas, ela corresponde a uma determinada área no céu. Fechou? Sem dúvidas em relação a isso. As áreas determinadas ali no céu vão ter as suas estrelas, e aí na antiguidade a gente vai começar. O pessoal não tinha muito o que fazer, ficava olhando para o céu. E aí eles vão criar mitos e histórias, e vão ver imagens ali que vão facilitar a gente identificar essas estrelas. Também porque algumas delas vão ter uma grande importância, seja ali na sua observação para a agricultura no passado, ou até mesmo para navegação, para orientação. Aqui, ó, trouxe uma imagem. Como vocês podem ver, é muito fácil, é muito simples. Aumenta o brilho, gente, porque é uma imagem um pouquinho escura. E aí, você tá vendo, você vai virar para mim e falar, professor, tô entendendo nada disso daí. Não dá para ver nada. Claro que dá. Agora ficou mais fácil. Não ficou? E a partir dessa ligar os pontinhos, lembra quando você era criança? Fazia aqueles brincadeira de ligar os pontinhos? Vai ficar mais fácil e com uma boa dose de abstração a gente conseguir nomear essas regiões. Tudo bem? Vamos falar das mais importantes, as que você tem que saber de cabeça. Orion. Por que Orion? Porque Orion é mais fácil de identificar. É muito simples. Toda constelação ali, ela vai possuir uma alfa e, consequentemente, vai vir beta, gama, delta, que vão corresponder à ordem de brilho. Tudo bem? E a alfa de Orion se chama Rigel. Vai ter as outras também, que é esse monte de nome que eu só sei falar, Bellatrix. Orion é importante por quê? Porque ele se localiza bem próximo ao Equador Celeste. O que isso significa? Significa que pelo menos uma vez por ano, Orion será visível em qualquer lugar do planeta. Orion corresponde a uma figura de um gigante caçador. Vai estar trazendo ali a sua caça. E ó, dica,
Na antiguidade, o que você usava para caçar? Você usava cães. Então, guarda essa informação. Trouxe aqui as imagens. Ó, na primeira, você vai ver, você vai falar, professor, tem um caçador aonde aí? Com a ilustração, vai ficar mais fácil. Por que que Orion é fácil de se ver? Vocês estão vendo aqui o cinturão de Orion? É a nossa famosa Três Marias, que a mãe falava que não podia ficar apontando para o céu, porque crescia verruga no dedo. As Três Marias, elas compõem uma linha quase retinha e é bem fácil de identificar no céu. Vocês estão vendo aqui, ó, vamos voltar um slide. Rigel é a alfa. Cadê Rigel aqui? Ó, fechou? Próxima, Cruzeiro do Sul. Por que Cruzeiro do Sul? Hemisfério Sul. A sua alfa se chama Acrux. E ainda tem outras que chama Mimosa. Olha que fofinho. O Cruzeiro do Sul, ele é muito importante, porque ele se mostra no céu do hemisfério sul. Grande importância astronômica e principalmente para a navegação, porque ele mostra o ponto sul cardial. Como assim? Ao longo, vamos para as imagens. Ó, forma uma cruz, meio tortinho, mas né, abstração. Ao longo da noite, ele vai cruzar o céu. E dado o momento, quando ele estiver ali no meio do céu, se você prolongar a sua ponta, ele vai estar apontando para o polo sul celeste. Isso vai facilitar e muito o que? A navegação. Você saber onde é a orientação sul à noite. Você não tem o sol para se orientar, se oriente através das estrelas. Próxima constelação é Hadar. Hadar vai trazer ali a figura de um centauro. O que é um centauro? É o corpo de cavalo, cintura para baixo de cavalo, e o corpo de homem da cintura para cima. Ela é bem próxima ao Cruzeiro do Sul, fica em cima ali do Cruzeiro do Sul, grudadinho. Alpha Centauri é a estrela mais brilhante do céu. Lembre-se disso. Principalmente, tem uma característica bem bacana, porque ela não é bem uma estrela. Elas, um conjuntinho de três estrelas que se sobrepõem uma atrás da outra. E muitas vezes a gente consegue ver um único ponto. Ó, é um sistema triplo de estrelas. Uma delas se chama Próxima Centauri, que é a C. Por que ela se chama Próxima Centauri? Porque ela é a mais próxima do Sol. Se localiza a 4,2 anos-luz próximo do Sol. Tudo bem? Trouxe aqui as imagens. Ó, vai aparecer um centauro. Pergunte para quem enxerga um centauro nisso daí no passado. Cão maior também é bem importante. A sua alfa é Sirius. Sirius é a estrela mais brilhante no céu noturno. Terceira estrela, primeira estrela. Lembra do Sirius Black, gente? Quem não for fã de Harry Potter, assiste o filme, aproveita a quarentena. Ó, lembra sempre que eu também falei? O caçador caça com cão. Então, cão maior e cão menor vão estar próximo do caçador. Próxima constelação é Escorpião. Escorpião tem a sua alfa Antares. Ela tem um brilho bem característico. É fácil de localizar Escorpião no céu, porque Antares tem um brilho alaranjado. Dá para ver aí na imagem no caso, né? Bem tranquilo também. E o zodíaco? Gente, sem astrologia. Quem acredita, acredita, mas vamos entender a base que vai originar o zodíaco. O zodíaco corresponde às constelações que vão aparecendo no céu ao longo do ano. São 12. Você divide em 30 graus cada setor.
Cada época do ano vai corresponder a um deles. Daí que vem o seu signo. Tudo bem? E o que importa mesmo era saber com qual cavaleiro de ouro, pelo menos na minha época, você correspondia. Para a gente fechar aqui, parte de conteúdo, a diferença entre asteroide, meteoro e meteorito. Muitos nomes, mas que é fácil de confundir. Vamos lá. O asteroide, como a gente viu hoje no comecinho da aula, é um corpo rochoso que orbita uma estrela. Então ele obrigatoriamente tem que orbitar essa estrela. O cometa, ele não é rochoso. O cometa geralmente é formado por gelo e gás. Ele solta muito gás quando ele recebe radiação. E ele se originou em regiões externas ao sistema solar. Então ele não tem a mesma base dos asteroides. Outro ponto do cometa. O cometa ele pode ter uma órbita, que é o que? Quando a gente vê o mesmo cometa ciclicamente cruzando o céu. Outro fator é que ele não é obrigado a ter essa órbita. Existem cometas que a gente viu uma vez na vida e não vai ver nunca mais. Foi lá para o outro lado do nosso universo. A gente tem uma outra aí também, conceito, que é o meteoroide. O meteoroide são pequenas rochas ou metal, pode ser composto só de metal também, que viajam pelo espaço. Eles podem ficar ali próximos, novamente, ter uma órbita ou não. O meteoro, vamos lá que agora é complicado. O meteoro, ele é um corpo sem vida na nossa atmosfera em direção à Terra. Por que ele tem que ser um corpo sem vida na atmosfera? Está fora da atmosfera? É meteoroide. O meteoroide é um meteoro em potencial. Ele é sem vida porque se você for pegar então uma pomba pousando, seria um meteoro. Então tem que ser sem vida. Em direção à Terra. É isso daí que a gente chama de estrela cadente, porque muitas vezes, ao entrar na nossa atmosfera, esse corpo, devido ao atrito com o ar, ele vai se incendiar e emitir luz, que é quando a gente vê aquele tchum, e aí faz um pedido. O pedido vai ser medalha na uva. E o meteorito? O meteorito, ele é finalmente aquele corpo que consegue chegar na Terra. E é através dele que a gente tem muito da base para o estudo do nosso sistema e do universo também. Mas agora eu vou dar uma brochada em todo mundo. Chuva, neve, neblina, granizo, tudo isso é meteoro. São corpos sem vida na atmosfera em direção à Terra. Eles são chamados de hidrometeoros. Então todo mundo aí já tomou um meteoro na cabeça. Tudo bem? Vamos aí para o exercício. E novamente, né, já que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, vamos analisar essa bandeira. A bandeira do Brasil, ela corresponde ao céu na noite da proclamação. E cada estrela corresponde a um estado. É lógico que quando foi feita a independência, a gente não tinha o número de estados, mas o céu dava para saber qual que é. E as estrelas foram sendo acrescentadas de acordo com os estados que foram surgindo. Dá um pause aqui agora, dá uma abridinha aí na imagem e tenta identificar as constelações que correspondem à nossa bandeira. Dá o pause aí, esperando aqui um minuto. Voltou? Deu uma olhadinha aí? Conseguiu identificar alguma? É claro que vão ter ali algumas estrelas que não vão representar o todo, mas algumas ali são bem importantes. Mais precisamente, um conjunto de 3. Aqui, ó. A primeira delas é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul está completinho e corresponde a Minas Gerais. A alfa dela corresponde ao estado de São Paulo, estado da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Corresponde ali basicamente então à região sudeste e ao estado da Bahia.
A próxima é Escorpião. Para quem quiser, volta aí um pouquinho até a imagem. Escorpião é bem fácil de identificar também. Antares corresponde ao Piauí. Temos aí também Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ou seja, Escorpião corresponde à nossa região Nordeste, com exceção da Bahia, que está no Cruzeiro do Sul. E para fechar, a gente tem aí Cão Maior. Você acha que eu coloquei aquelas lá de exemplo à toa? Correspondentes aí então à região norte do Brasil e a um pedacinho do centro-oeste. Temos Roraima, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Roraima, região norte ali do Brasil. Algumas outras salpicadinhas ali. Vai fazer o Amazonas, o Distrito Federal, que está ali sozinho, isolado. Tudo bem? Fechamos por aí. Tem listinha de exercício essa semana. E na semana que vem, a gente vai ter uma revisão gigantesca do que a gente já viu até agora, para depois adentrar o nosso último tema. Tudo bem, alunos? É isso. Dá uma olhadinha na lista. Espero que na aula passada vocês tenham feito o esquema que eu pedi no caderno. Ele é extremamente importante. Então, novamente dizendo, são coisas simples, mas justamente por serem simples, não pode errar. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, gente.